Bem-vindo aluno, eu sou o professor Marcos Henrique e essa é a nossa aula de Biologia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre proteínas. Com certeza você ou um amigo de classe ou um conhecido de um amigo de classe já foi em uma academia, já fez uma atividade física e a pergunta que eu faço é: por qual motivo nós praticamos atividades físicas? Ou melhor, por qual motivo você vai para a academia? Você que gosta, que curte uma musculação, você que curte uma atividade aeróbica, qual é a finalidade? A finalidade, por mais que a gente nem entenda, por mais que você nem diga assim, professor, eu não vou para a academia para isso. O meu objetivo de ir na academia é outro. Mas quando nós vamos para a academia é porque nós estamos trabalhando na construção e no fortalecimento do nosso organismo. O que isso tem a ver com as proteínas? É o que nós vamos aprender na aula de hoje. Primeira pergunta, o que são proteínas? É muito comum você falar assim, outras pessoas falarem assim, eu estou consumindo um determinado alimento que é rico em proteínas. Mas esse alimento rico em proteínas é rico em quais proteínas? E por que esse alimento é rico em proteínas? Primeira coisa que a gente precisa pensar, o que são as proteínas? As proteínas, elas são um conjunto de aminoácidos. Esses aminoácidos são estruturas que nós chamamos de pequenas moléculas que se juntam através de alguns grupos específicos. Esses grupos específicos são o grupo amina, o grupo carboxila, um carbono central e um radical que vai ser o radical específico de cada aminoácido. Muitas pessoas perguntam, mas as proteínas, como elas são formadas? A melhor definição de proteínas é de macromoléculas construtoras do nosso organismo. Essas macromoléculas, elas vão ter várias funções. Vai aparecer para vocês um mapa mental, que esse mapa mental é bem legal. Ele traz algumas imagens e dá para a gente pensar um pouco sobre as funções e sobre algumas outras questões relacionadas às proteínas. Repare nesse mapa, lá em cima nesse mapa, no canto direito para vocês, no meu caso no canto esquerdo superior, vai ter a definição sobre as proteínas, que como eu disse para vocês, são macromoléculas orgânicas formadas por um encadeamento de aminoácidos. Aí algumas classificações vão colocar através de ligações peptídicas, mas a princípio isso não é importante para a gente não. O que vale é nós pensarmos que são macromoléculas orgânicas. Se são macromoléculas orgânicas, lembrem das aulas anteriores que toda substância, toda molécula ou mesmo macromolécula ou conjunto de várias moléculas orgânicas possuem carbono na sua forma. Desça um pouco mais na sua visão aí na tela do vídeo e você vai observar um pouco sobre quais são as funções das proteínas. As funções das proteínas são várias, eu vou citar algumas, mas existem outras funções além dessas. Mas especificamente as proteínas têm uma função estrutural, têm uma função de transporte, tem uma função de transporte dentro da membrana celular, que nós chamamos de transporte celular, tem uma função de proteção do nosso organismo através das proteínas de defesa ou dos anticorpos, tem uma função contrátil, uma função reguladora e uma função catalisadora através das proteínas enzimáticas. O que eu queria destacar? Geralmente, quando se fala sobre proteínas, algumas pessoas falam assim, mas existem proteínas dentro do meu organismo. É verdade. As proteínas, elas inclusive são divididas em dois grupos. As proteínas que nós chamamos de proteínas essenciais, que são aquelas proteínas que não estão dentro do nosso organismo e que nós precisamos adquirir elas através da alimentação, através de alguns tipos de atividades. E existem as proteínas que nós chamamos de proteínas naturais. Proteínas naturais porque elas são inerentes ao nosso organismo, elas já estão dentro do nosso organismo. Tanto as proteínas conhecidas como proteínas naturais, quanto as proteínas conhecidas como proteínas que são essenciais, são importantes para o nosso organismo. Alguns vão classificar ainda as proteínas como proteínas semi-essenciais. O que seriam proteínas semi-essenciais? São proteínas que são parcialmente produzidas pelo nosso organismo. Uma outra parte necessita ser adquirida pela alimentação. Professor, mas eu já ouvi falar sobre uma classificação das proteínas de acordo com a estrutura.
Existe essa classificação? Sim, existe. Essa classificação das proteínas de acordo com a estrutura, nós vamos classificar as proteínas como proteínas de estrutura primária, secundária, terciária ou quaternária. A diferença vai desde uma questão molecular até uma questão de formação ou de estruturação enzimática, que são questões mais profundas no estudo das proteínas e das enzimas, e nós não iremos falar nessa aula. Quando eu falo sobre proteínas, é necessário também falar sobre as famosas proteínas enzimáticas. O que são proteínas enzimáticas? Eu queria convidar vocês de novo para o nosso mapa mental. Observe esse mapa mental que aparece para vocês aí na tela. Quando eu vou para a parte superior, no caso de vocês para a parte superior esquerda do vídeo, no meu caso para a parte superior direita do vídeo, vai falar um pouco sobre os tipos diferentes de aminoácidos nas proteínas. Lembrando que as proteínas são um agrupamento ou são agrupamentos de aminoácidos. Esses aminoácidos, que são essas moléculas, formadas por um grupo amina, por um grupo carboxila, um carbono central ligado a um hidrogênio, mais um radical, que é o radical do aminoácido específico. Quando nós vamos fazer uma leitura sobre os tipos de aminoácido, o que nós encontramos hoje? Existem hoje cerca de 20 tipos de aminoácidos. 20 tipos de aminoácidos que são obtidos nas várias proteínas que existem na natureza e aquelas que são inerentes, que são naturais ao nosso organismo. Porém, cataloga-se mais de 300 tipos de aminoácidos diferentes existentes. Porém, esses aminoácidos acabam não formando as proteínas que o nosso organismo, que o organismo animal, que o organismo vegetal, que os organismos comuns, eles têm acesso. O que tem de importante ao falar sobre enzima? Basicamente, quando nós falamos sobre enzimas, nós estamos falando sobre reações que ou elas são, quando tem enzimas em contato, ou elas são aceleradas ou elas são melhoradas. Então, quando nós falamos sobre proteínas enzimáticas, são proteínas que possuem uma qualidade, que possuem uma função de avançar reações biológicas. Essa catalisação ou essa ação de uma enzima, o foco principal dela é agir quando um determinado reagente ele está sendo transformado em um determinado produto. Eu vou dar um exemplo simples. Imagine vocês um amido. O amido, que é uma reserva energética dos vegetais. Quando esse amido ele está participando de uma reação onde existe uma proteína enzimática, uma reação enzimática, esse amido ele vai se transformar no que nós chamamos de amilase. É muito comum, quando nós trazemos os termos das proteínas, existir esse termo ase. Ah, professor, eu quero saber qual vai ser a enzima que vai ser gerada em um processo da lactose. A lactose vai ter a lactase. O amido vai ter a amilase. E no caso de outras proteínas, é só pensar em um termo específico, né, que caracterize aquela proteína somado ao termo ase. E aí nós vamos ter qual foi a proteína enzimática gerada naquela reação. As enzimas, elas podem sofrer alguns tipos de alterações. Quais alterações que elas podem sofrer? Elas podem sofrer alteração de acordo com o pH do ambiente ou da substância que elas estão inseridas. pH é só você lembrar das aulas de química, tanto das aulas de ciências dos últimos anos, do Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, assim como as aulas de química que você tem tido no ensino médio. Quando nós falamos sobre pH, nós estamos falando sobre a possibilidade de existir uma acidez, uma neutralidade ou a condição de base. Ah, professor, o que é melhor? Ser mais ácido, ser neutro ou ter uma condição de base? Depende de qual é a estrutura, depende de qual é o elemento, depende de qual é a proteína. Cada proteína vai ter um pH que nós chamamos de pH ótimo para a reação. A proteína, como por exemplo a proteína que é gerada através do amido, a amilase, que é gerada através da reação do amido com a proteína enzimática, ela vai ter o seu próprio pH, ela vai ter o seu próprio pH ótimo.
No caso da lactase, que é gerada através dessa enzima, dessa proteína enzimática em contato com a lactose, ela também vai ter o seu pH ótimo. Para uma pode ser um pouco mais ácido, para outra pode ser um pouco mais base, e para uma ou outra pode ser uma neutralidade. Isso varia de substância para substância, de proteína para proteína, então é muito difícil de taxarmos qual seria o pH ideal. Para cada aminoácido, para cada agrupamento de aminoácido, para cada proteína, vai ter um pH ideal. Além disso, existem temperaturas que podem influenciar para que a reação seja mais rápida, para que a reação seja mais demorada, ou para que inclusive nem ocorra uma reação como deveria ocorrer. E o último item que pode alterar uma reação enzimática é a concentração do substrato. E aí apareceu um termo diferente. Professor, o que é esse tal desse substrato? Aí eu vou trazer um outro termo para explicar o que é o substrato. Quando nós falamos sobre reação nas proteínas enzimáticas, nós temos que falar sobre dois termos. Um é o sítio ativo ou centro ativo e o outro é o substrato. O que vai ser esse sítio ou centro ativo? O sítio ou centro ativo é o local específico onde a enzima ela vai entrar em contato com uma determinada proteína e vai ocorrer uma reação enzimática. Reação essa que vai gerar uma proteína ou um produto daquela proteína enzimática. Exemplo, o amido entra em contato com o centro ativo de uma determinada enzima e gera no final a amilase. Outro exemplo, a lactose entra em contato com o centro ativo de uma determinada enzima específica para a lactose e vai gerar no final a lactase. E assim poderíamos falar de vários outros tipos de proteínas enzimáticas, onde um determinado reagente vai entrar em contato com uma determinada proteína e vai ter um produto final. O que tem de mais importante para a gente fechar a nossa aula sobre proteínas e sobre enzimas? Recordando algumas coisas que nós falamos. As proteínas, elas são o que tem, quando nós falamos do peso seco de uma célula, no peso seco de uma macromolécula ou de uma molécula, ela é o que tem a maior quantidade de peso dentro de uma molécula, dentro de uma célula. Então a proteína é o que mais dá força. Por isso que no início eu falei, se formos definir proteínas, eu até trouxe, acredito eu, você aí, meu aluno, minha aluna que gosta de malhar, que gosta de ficar fortão, você já deve ter ouvido falar sobre os famosos. Alguns falam assim, professor, isso aí eu conheço, isso é o BCAA. Quando fala AA, esse AA é uma abreviação, é uma forma de uso de siglas para falar sobre aminoácidos. Como nós dissemos, as proteínas são agrupamentos, são macromoléculas de aminoácidos. E eu posso fazer uma leitura aqui de vários aminoácidos considerados como aminoácidos essenciais que existem dentro desse suplemento, que é um suplemento para musculação, que é um suplemento para malhação, que é um suplemento para atividade física. Por exemplo, aqui nós temos a valina, aqui nós temos a isolecina, a leucina, a lisina, a metonina, a arginina, a cistina, a tirosina, a histidina, a prolina, a glutamina, dentre outros. O que tem de importante? Professor, então eu vou comprar um suplemento desse, vou tomar bastante comprimido, bastante item desse suplemento e eu vou ficar com a minha construção orgânica forte. Eu vou ficar com a minha construção orgânica toda estabelecida. É isso? Não, não necessariamente. Por quê? Cada aminoácido, cada proteína tem uma determinada função no nosso organismo. Exemplo, a proteína que mais existe no nosso corpo, que mais existe no nosso organismo, é o colágeno. E o objetivo do colágeno é manter a pele mais firme, manter a pele com a sua estrutura, que a gente chama de estrutura ou de tecido epitelial mais resistente. Não é especificamente que você tenha músculos, mas existem sim algumas proteínas, existem sim alguns aminoácidos que vão te ajudar a ter músculos, a ter uma estrutura corporal mais forte. Proteínas e enzimas. Aquilo que é importantíssimo para termos uma estrutura corporal, uma estrutura celular mais forte. Te aguardo na próxima aula. Valeu!